100 anos, em 1919, a pequena cidade de Sobral, no interior do Ceará, ficou marcada para sempre na história da física mundial. A observação do eclipse solar levou diversos cientistas ao solo nordestino e serviu para comprovar a teoria da relatividade geral do físico alemão Albert Einstein. E você, conhece essa história? É hora de descobrir, é hora de saber ciência. Eu não conhecia sobre a história de Sobral. Eu comecei a conhecer mais sobre essa história a partir do momento que eu soube do projeto de extensão da professora Flávia e comecei a participar. Não, nunca ouvi falar, não sabia nem dessa história, né, de lá do eclipse, não sabia que tinha acontecido lá, nada. O mundo estava em guerra quando o físico Albert Einstein desenvolveu uma nova teoria que seria a descrição mais precisa sobre a gravitação na física moderna, a teoria da relatividade geral, uma alternativa à teoria da gravitação universal proposta por Isaac Newton. Essa teoria da gravitação foi muito bem sucedida porque ela conseguiu explicar satisfatoriamente muitos fenômenos, como a queda dos corpos, o fato da Lua orbitar a Terra, o fato da Terra orbitar o Sol, os planetas orbitarem o Sol e assim por diante. Então, teve uma aceitação muito grande, teve implicações até no nível filosófico durante o período do século XVII até o século XIX, e foi uma teoria que reinou absoluta nesse período. Em 1915, o Einstein, quando propõe a teoria da relatividade geral, de maneira teórica, ele enuncia diversos problemas que possam vir a ser testados experimentalmente por outros cientistas, principalmente astrônomos e físicos. E dentre esses problemas, um dos problemas era a possibilidade da luz se curvar próximo a objetos muito massivos, que, pelo fato do objeto ter muita massa, ele tem um campo gravitacional muito intenso. Então, a ideia era verificar se a luz, quando passasse próximo desse campo gravitacional muito intenso, ela sofreria ou não uma curvatura. E o Einstein propõe esse problema para os astrônomos da época, em 1915, e a partir daí diversos astrônomos passam a tentar verificar experimentalmente esse problema. A ideia do experimento era observar a luz que sai de algumas estrelas, passa próximo do Sol e chega para o observador aqui na Terra. Durante um eclipse era uma situação considerada pelo Einstein perfeita, porque no momento do eclipse solar, a Lua encobre totalmente o Sol e, dessa maneira, a luz que sai das estrelas que estão próximas do Sol passam próximo a essa estrela do Sol, supermassiva, e chegam no observador da Terra. Então, o eclipse ia possibilitar observar as estrelas que estão próximos do Sol e comparar a posição relativa das estrelas na presença do Sol com a ausência do Sol. Na fase experimental foram organizadas diversas expedições pelo mundo. Em 1914, astrofísicos chegaram a vir ao Brasil, no interior de Minas Gerais, para tentar comprovar a teoria de Einstein, sem sucesso. A história da verificação do desvio da luz, que era esse o problema físico que estava por trás do eclipse de 1919, ela inicia em 1914 com as primeiras tentativas de verificação desse problema, que ocorreram, por incrível que pareça, também no Brasil, né, na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. Então, uma equipe grande de astrônomos estadunidenses, argentinos e alguns brasileiros foram para a cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, tentar observar o eclipse, tentar observar a posição relativa das estrelas, mas, infelizmente, em 1914 choveu no dia do eclipse e foi impossível realizar as observações naquele ano, naquele eclipse solar total. E depois dessas tentativas, 1912, 1914, 1917, Sobral e a Ilha Príncipe foram escolhidos para o eclipse de 1919, principalmente por serem duas regiões que não tivessem tantas influências sociais do período da Primeira Guerra Mundial.
Então, essa história, ela mostra também como o contexto social da Primeira Guerra Mundial influenciou na ciência e influenciou na escolha das cidades que iam receber as expedições dos astrônomos e dos físicos para fazer as observações. E foi no dia 29 de maio de 1919 que aconteceu um dos maiores eventos da astrofísica mundial em solo brasileiro. Duas equipes em especial, formada por astrônomos ingleses e aliados, participaram da expedição que veio para o Brasil e da expedição que foi para Sobral. Essa equipe de ingleses, formada principalmente pelos astrônomos Arthur Stanley Eddington e Davidson Crommelin, são duas equipes que obtiveram os melhores dados experimentais para verificar a posição relativa das estrelas, né? A equipe que veio de Sobral, felizmente, contou com um dia esplêndido, até adjetivado como esse nome, né? Um eclipse esplêndido, porque as nuvens se afastaram no momento exato do eclipse e foi possível obter mais do que 10 fotografias do momento do eclipse e das estrelas, né, que eles buscavam verificar. Enquanto que na Ilha do Príncipe, os astrônomos ingleses não tiveram a mesma sorte porque estava nublado e, além disso, as chapas fotográficas das posições das estrelas não saíram com boa resolução. As melhores chapas fotográficas foram obtidas no Brasil. As principais observações foram feitas por um grupo de físicos ingleses, mas a população da pequena cidade também deu a sua contribuição. Boa parte do público em geral acabou participando do eclipse de maneira indireta, né? Eles eram os curiosos que iam observar os telescópios, iam ajudar a equipe, ajudar nas instalações, na montagem das tendas, na montagem dos telescópios e indiretamente, vamos dizer assim, se interessaram pela ciência. Com a comprovação da teoria, Einstein se torna a maior celebridade do mundo da física. Mas a partir de uma reunião oficial na Academia Inglesa, né, na Royal Society, começou a haver a aceitação e rapidamente a ideia de que a relatividade geral estava correta disseminou-se pelo mundo inteiro, né? O Einstein virou celebridade mundial de uma hora para outra, né? Mais rápido do que a Madonna. A teoria da relatividade como um todo, ela é uma teoria que muda a nossa ideia do que é a gravidade, né? Ela é uma teoria que acaba afirmando que a gravidade é uma manifestação do espaço e do tempo. Não é uma manifestação de uma força devido à massa dos objetos, uma força de atração, como era a interpretação da gravitação universal, a teoria defendida pelo Newton até o século XX, mais ou menos. Como disse mesmo a capa do jornal Times de London no mês de novembro de 1919, foi uma teoria revolucionária na ciência, né? Essa teoria que a gente conhece como teoria da relatividade geral, depois do eclipse de 19, se constituiu como a teoria base da gravidade que atualmente os astrônomos e físicos desenvolvem as suas pesquisas, né? E se em outros lugares do mundo o eclipse de Sobral é amplamente estudado, no Brasil a realidade é outra. O reconhecimento ainda é pouco. Ele fica restrito à esfera de uma comunidade científica, de uma fração da comunidade científica. Eu acredito que esse é um assunto que tem que ser levado para as escolas, para o ensino fundamental, para o ensino médio e mostrar para os estudantes como isso aconteceu, por que aconteceu, quais os brasileiros que estavam envolvidos nessa história e por que isso é importante para a humanidade.